Pessoal, é hora do Manhwa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, subscreva, o nome vai passar aí em cima da tela. Vamos começar. Então a nossa protagonista esbarrou num belo homem alto de olhos vermelhos e cabelos pretos. E ela se pergunta então esse homem. Mas é interrompida pelo servo do homem, que pensa que ela pode ser uma pickpocket, e diz para o homem ter atenção. O Duque então checar os seus pertences, ver que tem tudo. Mas o pior acontece. O seu tio alcança, enquanto ela está conversando com o Duque, e pede aos dois para que lhe devolvam a sua sobrinha, afirmando que vai vendê-la amanhã no mercado de escravos. O Duque então, de olhos vermelhos, olha para aquele homem, e se pergunta indignado: vender ela? O Duque, com olhar insatisfeito, olha para a pobre menina indefesa, e pensa sobre sua situação. Ele se abaixa e pergunta: quantos anos você tem, menina? O servo do Duque disse que está tudo bem, que ela pode responder com calma. A menina trêmula disse: eu tenho 7 anos. O Duque então, pensativo, disse que ela é mais velha do que ele pensava, que ela estava tão magrinha, que ele pensava que ela tinha só 5 anos de idade. Ele lembre-se então do seu filho Theo, e pensa que ela é só 2 anos mais jovem que ele, e que ele não perderia assim o seu temperamento com ela. O Duque então, no ato de generosidade, pergunta à menina se ela quer ir com ele. Nossa prota fica sem acreditar nisso. Seu tio está olhando furioso para o Duque. A nossa prota está pensando que, se ela não for com aquele homem, o tio dela vai vender ela, e ela vai acabar tendo o mesmo destino que teve na outra vida. Aquele homem então irá usá-la como seu purificador, e depois vai abandoná-la à morte. Nossa protagonista trêmula diz que vai. Triste, se pergunta se ele vai bater nela, mesmo que ela pergunte-se para que não bata nela mais. A expressão do Duque em seus olhos e face-a de surpresa com as perguntas daquela pobre menina. E ele então fecha a cara para seu tio e olha com olhar de assassino, e pensa que o seu tio deve ter abusado daquela criança. O Duque a segura e a leva ao colo e diz que não importa o que aconteça, ele não vai machucar ela. A pobre menina agarra suas mãos, junta as roupas do Duque, então diz: sim, eu vou com você. O tio, indignado, começa a gritar: onde você pensa que está indo? Olha aqui. Ela é minha. Eu vou vender ela. O servo então puxa o tio da menina e diz: você agora vai discutir as coisas comigo. Já na carruagem, o Duque está olhando para a menina e se perguntando como é que ele arrumou isso, e que ela parece um pobre coelhinho indefeso. A menina então pergunta se ele é um duque, e de qual das grandes 4 famílias ducais ele vem. Então ele, surpreso, se pergunta: como você sabe que eu sou um duque? Ela diz: bem, você está vestindo roupas que parecem muito caras. Além disso, a nossa planta tem um segredo dela ser a purificadora. Então, ela consegue ver toda a hora preta ao redor do Duque. O Duque então, com sorriso, pensa que ela pode ser pequena, mas ela é bem inteligente, e ele responde que é um Roderick. Seu nome é Black Roderick. Ela, surpresa, então pensa consigo mesma que a família Aldewai é a família mais perigosa do Império, por ser uma grande família assassina. Porque a família Roderick tem o poder de controlar a respiração das outras pessoas. E o Duque Roderick é conhecido como um assassino de sangue frio. Ela então fica muito preocupada, porque ele pode ser parecido com o antigo Duque que a acolheu. Então ela deve ser muito cuidadosa para que ele não descubra que ela é uma purificadora. Ela então começa a cair no sono, já que teve uma manhã muito agitada e não teve tempo de descansar corretamente. Então ela começa a dormir na carruagem.
O Duque olha para ela com um olhar de contentamento, pensando que ela é uma criança muito inteligente. Ele é sem seu coração de que ela e seu filho se deem bem. Nossa prota então tem sonhos com a sua antiga vida. Onde ela vê então o antigo Duque que acolheu vindo visitar ela em sua cela. Dois guardas se perguntam se eles estão falando sério sobre levar ela com eles. Então um responde: do que você está falando? Já todos levaram todas as coisas valiosas com eles. Ele repreende o outro homem dizendo que ele é um tolo, já que a família do Duque que é o aplicativo perdeu tudo na guerra. Eles deveriam pelo menos levar alguma coisa. Além do que ela era uma purificadora, eles iriam ganhar muito dinheiro vendendo ela. Aí então a nossa prota começa a vomitar sangue, interrompendo os dois assaltantes. E nesse momento a nossa prota tinha chegado ao fim da sua vida passada. Antes que ela pudesse fechar seus olhos e descansar, ela vê uma pequena luz ao horizonte. E ela percebe que é um usuário de habilidades. Então ela pensa: é verdade, você deve precisar de mim. Por isso que você veio aqui à minha cela, para tentar me capturar também. Não se importando com a quantidade de dor que eu já carrego até agora, nossa prosa então começa a chorar por causa desse sonho. E o Duque assassino então leva seus dedos gentilmente aos seus olhos, enxuga suas lágrimas. Ele então pensa sobre o que essa pequena criança está sonhando. Ela começa então por abrir devagarinho seus olhos e vê uma linda empregada sorrindo para ela. E ela se pergunta onde está. A empregada se apresenta como Ana e diz que ela está no estado do Ducado de Roderick. Ela olha então que ela deixou o sofá do Duque todo sujo. A nossa prota, muito triste, começa se desculpando por ter deixado o sofá de um Duque tão sujo quanto aquele. A empregada mostra um olhar de preocupação, lembrando-se que ouviu do Duque Odjek de que ela quase foi vendida como uma escrava, e vendo ela se comportando daquela maneira, partir seu coração. A empregada então estende a mão para nossa prota, e diz: você deve estar faminta, não é? Levando em consideração de que o estômago da nossa prota estava a roncar. Isso foi um momento de alívio para as duas. A empregada sai dizendo que vai buscar algo para ela comer, e que não saia daquela sala até ela voltar. A nossa prota fica então muito descontente por ter feito um erro tão grande como cair no sono na carruagem e ter sujado o sofá tão limpo do Duque. Ela está pensativa porque se ela cometer mais erros, ela pode ser vendida novamente, e o Duque Guaira pode vir atrás dela. Ela pensa que o melhor lugar para ela estar na casa Roderick, já que o Duque de Galway não se dá bem com o atual Duque de Odjek. A nossa prota então reflete que até ela ter 14 anos, ela não consegue arrumar um trabalho. Então ela deve esperar até essa idade para sair da mansão. Então a nossa prota percebe que tem um menino observando. O menino tem olhos vermelhos e cabelo preto, se parece com o Duque de Odjek. E o menino então diz: parece que o nosso pai trouxe outro lixo para dentro da mansão. Nossa prótese olhar para ele, rapidamente se percebe da hora preta e da maldição ao seu redor. Então ela se lembra do seu nome na vida passada, Theo Roderick. E ela imagina que qualquer quantidade de ouro negra da maldição, ele deve estar em muito sofrimento. Nossa prota então pensa que deve fechar os olhos, porque se descobrirem que ela é uma purificadora, vão usar ela até esgotarem a sua última energia. A empregada então chega e se pergunta: jovem mestre, o que você está fazendo aqui? A empregada preocupada pergunta ao jovem mestre se ele não está pensando em usar a sua energia. Ele então olha furioso para a empregada, se perguntando se ela ficou burra ao longo dos anos. A empregada então se desculpa e disse que foi uma falta de atenção da parte dela. Ele então volta os olhos para a menina e diz à empregada para que dê muita comida a ela, já que ela está parecendo um palito. A empregada então depois disso lava a nossa jovem prota, lhe dá um bom banho e a elogia dizendo que ela está muito bonita. Enquanto a empregada abraça, a nossa prota fica pensando que por toda a sua vida
Ela foi chamada de suja, que cheirava mal. Então aquele servo que estava com sua graça no início pergunta à empregada: o que aconteceu com a criança que a sua graça trouxe? Ele então procura por toda a sala em busca daquela criança. Então, muito feliz, olha para ela rindo descontraído, brincando que afinal você estava aqui o tempo todo, falando que aquele pequeno coelho agora se tornou uma linda dama, e é claro que assim não poderia reconhecer ela. Então chega o mordomo do caso de Odric com a mensagem para a pequena dama. E ele disse que sua graça gostaria de confirmar qual era o nome da pequena dama, dizendo que sua graça disse que se ela não tivesse o nome, ele mesmo daria um nome à pequena menina. Então ela reflete que tanto a sua mãe quanto seu tio só chamavam ela de parasita. E quando ela foi para o ducado de Kiehlwe, chamaram ela de Agnes. Mas ela não quer mais chamar-se de Agnes. Então ela pede para que lhe conceda um novo nome. A empregada então diz que a maioria das pessoas educado tiveram um nome dado pela primeira vez pelo Duque de Rodwicka, porque muitos deles também desejam esquecer o seu passado. Então o servo do Duque chega até o seu escritório e diz que a pequena menina era realmente muito adorável. E qual era o nome lindo que ele estaria dando para ela? São então entregues papéis na mesa do Duque pelo seu servo, porque o Duque pediu ele anteriormente para que investigasse sobre o tio da menina. E eles constataram muitas causas de abuso. E o Duque pede o servo para que não deixe passar aquilo, para o bem do futuro da pequena dama. Neste momento, o Duque demonstra um olhar muito sério,